falar sobre controle, transparência e a importância da fiscalização neste momento. Está todo mundo preocupado com o controle da pandemia, mas como será que fica o controle interno nessa hora? Eu vou conversar com o Wagner Rosário. Wagner Rosário é ministro da Controladoria Geral da União desde junho de 2017. Ingressou na carreira de auditor federal de finanças e controle em 2009, sendo o primeiro servidor de carreira da CGU a assumir os cargos de secretário executivo e de ministro da instituição. É graduado e pós-graduado em ciências militares e é mestre em combate à corrupção e direito pela Universidade da Salamanca, na Espanha. Obrigada, ministro, por conversar conosco. É um prazer, Thaís, estar aqui com vocês. Ministro, todo mundo está preocupado com o controle da pandemia, né? Os aspectos de saúde, mas como será que fica o controle nessa hora e as ações de fiscalização para que a corrupção não volte no país como já aconteceu em outros tempos? Bem, Thaís, as nossas ações da Controladoria, elas são voltadas para 5 grandes áreas, né? A primeira área é a auditoria, a segunda área que a gente pode citar é a corregedoria, temos também a ouvidoria, temos a área de combate à corrupção e a parte de transparência e prevenção da corrupção. Num período como esse, as áreas de combate à corrupção e a área de controle, de auditoria propriamente dita, ela passa mais por um trabalho de acompanhamento através de sistemas do que um trabalho de campo. Devido às consequências da pandemia, a gente está com uma restrição da movimentação das pessoas, nós não temos voos, então a característica da CGU de viajar, fazer auditorias, isso a gente passou a concentrar mais no levantamento de informações, acompanhamento mais à distância de todas essas ações que estão sendo tomadas no país. Na área de correcional, nós soltamos uma MP específica que determinou a suspensão dos prazos prescricionais. Então, nós estamos com os prazos de prescrição dos processos de responsabilização suspensos. Então, a gente continua andando com esses trabalhos, mas sem ouvir as pessoas. Estamos só adiantando os trabalhos. Quando retornar, o prazo volta a contar. Então, a gente está com uma pequena suspensão desses prazos. Quando a gente vai para a área de transparência e a área de ouvidoria, essas áreas estão trabalhando até mais. Primeiro, porque na área de ouvidoria, as manifestações dos cidadãos hoje, 99,5% são via eletrônica. Então, nesse momento, as pessoas estão mais em casa, elas estão demandando e a gente está mandando ver, está tudo andando normalmente. Na transparência, a gente vem aumentando a transparência dos dados, porque no momento como esse, onde você tem uma diminuição do controle em loco, isso não quer dizer que o controle está trabalhando menos, mas ele não está lá em loco. Ele está acompanhando por sistemas, ele está fazendo comunicações por meio de sistemas também, mas aí você aumenta para compensar na transparência. A gente está procurando abrir o máximo de dados. Se você entrar lá no portal da transparência do governo federal, já tem uma aba específica do coronavírus, você clica, você vê quem gastou o quê, quando, os valores. Até semana passada, na sexta-feira, eu olhei, nós já tínhamos empenhado 140 bilhões de reais. Voltados para os benefícios sociais e para os gastos diretos com equipamento de saúde. Então, a gente vem atuando em todas essas frentes de forma conjugada para tentar fazer com que o controle cumpra o seu papel nesse momento de pandemia. Maravilha. Então, essas são as diretrizes da CGU e a atuação, né? Sim. E aí eu gostaria, assim, de uma opinião talvez um pouco mais, a percepção do controle. A crise, esses recursos emergenciais e a situação que nós estamos enfrentando, elas facilitam a corrupção? Olha, com certeza, eu digo que facilitam, mas não as pessoas pensam que a corrupção só acontece nesse momento. Nós temos casos enormes de corrupção no Brasil. O maior caso de corrupção recentemente foi a Operação Lava Jato. Eu acho que a maior operação do mundo. Nós não tínhamos calamidade, nós não tínhamos crise, nós tínhamos as leis em vigor, né? E mesmo assim os processos eram burlados, os dinheiros desviados, os recursos desviados. Então a gente tem que ter essa noção. Nesse momento, a gente tem que flexibilizar um pouco as regras, ou aquela um lado positivo, a burocracia pública, para a gente poder andar de forma mais célere, porque existem vidas, existe a saúde das pessoas em jogo.
Mas nós temos também como abrir isso aí. Você pode ver que nós temos a população está mais atenta, estão aparecendo já casos que é a própria população que denuncia, mesmo porque a gente está num momento difícil. Os órgãos de controle poderiam muito bem estar controlando o valor das contratações, por exemplo. Só que os valores estão completamente distorcidos nesse momento, por uma situação mundial, não é uma crise nacional, é uma crise a nível mundial, onde todos buscam o mesmo produto. Todo mundo busca respiradores, todo mundo busca equipamentos de proteção individual. Então, esses equipamentos eles acabaram faltando no mercado. Nós temos uma concentração de produção desses produtos devido a uma cadeia global em países que foram afetados e que estão com dificuldade de suprir uma necessidade mundial. Então, tudo isso, uma diminuição da oferta e um aumento expressivo da demanda gera um aumento de preço. Então, a gente está procurando ser um pouco compreensivo, não entrar muito nesses aspectos de preço, entrar em outros aspectos, atuando preventivamente nesses contratos. Aqui no governo federal, nós estamos atuando preventivamente, buscando identificar riscos para auxiliar o gestor a evitar casos de corrupção. Ministro, e a situação pós-crise com relação ao controle? Como ela fica? Porque a gente sabe que agora as controladorias estão tendo muito trabalho com esses recursos emergenciais. Sim, no pós-crise, eu acho que a gente tem que analisar com calma esses casos todos. Nós estamos tentando, ao máximo, instruir os processos para deixar esses processos claros, porque pós-crise todo mundo esquece o que aconteceu na crise. Essa é uma preocupação muito grande. Você compra hoje, por exemplo, você necessita, a gente viu essa dificuldade no início, as máscaras individuais. Essas máscaras que custavam 11, 13 centavos no mercado, algumas licitações até por 9 centavos, ela chegou a R$ 2,50, R$ 3 cada máscara. Nós temos que deixar isso muito bem anotado, muito bem evidenciado, para que depois não exista uma avaliação dentro de um prisma que é um prisma posterior, a gente olha lá na frente, daqui a meses, pensando que o caso é o mesmo, o caso já não é mais o mesmo. Você tem que olhar como se você estivesse naquele período anterior. Então, acho que o nosso trabalho tem sido, ao máximo, orientar principalmente o Ministério da Saúde, não é o único que está gastando, mas nesses gastos diretos com equipamento de saúde, para que fique registrado. Eu tenho ido diretamente ao Ministério, indo no DELOG, que é a área responsável pela contratação, e lá o chefe do DELOG me mostra, ministro, olha a dificuldade que nós temos aqui. Eles estavam lá com um caso de um produto que os preços ofertados pelas empresas variavam de R$ 3 a 15. E até R$ 8, nenhuma empresa cumpria o prazo previsto no edital. Então, o mais barato que ele poderia contratar já era R$ 8,50, sendo que nós tínhamos oferta de 3. Mas de R$ 3 só poderia ser entregue em 90 dias. E 90 dias não era um prazo execuível para o momento. Então, tudo isso a gente tem conversado muito no Ministério da Saúde para que ele evidencie todos os fatos, coloque de forma clara os acontecimentos. Isso em relação aos gastos que necessitam de licitação. Mas nós temos outros gastos, e esses gastos são os piores, que são os gastos voltados para benefícios sociais. Esses são os maiores disparados. Só o benefício de R$ 600 são 98 bilhões de reais. Então, a gente está também deixando tudo evidenciado, sabendo que esse primeiro pagamento é o que a gente vai ter mais problema, e para o futuro a gente vai já cruzar muito mais bases e evitar. Eu já tenho certeza que até num futuro próximo, que ainda não é pós-Covid, no segundo pagamento a gente vai ter cortado muitos pagamentos, mas sempre com cuidado grande nesse momento, de não cortar pagamentos e colocar em risco os direitos essenciais de cada cidadão. Nossa ideia é ser correto, tentar buscar o máximo de informações. Na dúvida, se mantém o pagamento, mas caso a gente consiga evidenciar fraudes e casos de corrupção, por óbvio, nós vamos bloquear esses pagamentos. E aí, qual é a justa medida nessa hora para se combater a corrupção, os excessos, os exageros e, ao mesmo tempo, resguardar a população? Olha, essa é uma justa medida bastante difícil, é que nem o tal do bom senso, né? Cada um tem o seu. O que a gente tem recomendado aqui é o seguinte: procurar agir previamente e preventivamente, informar o gestor os riscos que ele está
que ele está enfrentando e buscando que ele, da maneira mais segura possível, motive todos os fatos que levem o gestor a tomar aquela decisão. Mas a nossa ideia é ter uma cautela de interrupção ou de uma burocracia desnecessária nesse momento. É melhor que nós tenhamos, às vezes, até um sobrepreço ou uma compra, não da melhor maneira, mas que chegue o produto ao cidadão, ou produto, ou serviço, ou aquele recurso, ele chegue no cidadão de forma célere, porque tem gente sem recursos para aquisição de alimentação, sem nada, a gente precisa ter essa noção, não adianta, a gente tem que saber que a parte da população necessita desse apoio, então a gente tem que saber que todas as medidas estão sendo feitas muito rápido, o que impede que o gestor tenha realmente um levantamento de todos os riscos, de todos os problemas, que tome a melhor decisão. Então, a gente tem que estar sempre ali nesse meio do caminho. Mas eu acho que se a gente conseguir trabalhar de forma séria, conseguindo prevenir os casos, mostrando os riscos, o gestor já consegue diminuir muito o impacto desse problema e a gente consegue agir dentro de uma justa medida, dentro do bom senso. Ministro, bom senso também é o que a gente está precisando nesse momento para a questão do isolamento social. E vem sendo, talvez, um dificultador da gestão pública para que as coisas funcionem. Está sendo, de fato, algo que está comprometendo as atividades, a gente não nem toca nos assuntos sensíveis, como, por exemplo, economia, mas eu estou dizendo assim, nas questões essenciais da gestão pública, para funcionar a máquina pública. O isolamento social está sendo uma dificuldade? Olha, isso eu acho que está variando de órgão para órgão público. Eu vou dar um exemplo aqui. A CGU ela trabalha já há muito tempo com um sistema de programa de gestão por demandas, onde a gente identifica demandas e passa essas demandas para os servidores com prazos especificados. Quando você tem essa demanda e um prazo específico para o cumprimento daquela missão ou daquela tarefa que está sendo delegada ao servidor, você não necessita que esse servidor esteja num local fixo de trabalho, ele pode estar em qualquer local, porque ele tem uma meta com prazo para ser entregue. A gente já vem trabalhando nisso há cerca de 7 anos, então hoje a gente consegue migrar e colocar 1.429 servidores com demandas e metas de entrega de trabalho em casa trabalhando, justamente porque é um trabalho que começou há muitos anos atrás. Quem não se preparou para essa inovação tecnológica, eu imagino que nesse momento está tendo dificuldade de dar cumprimento. Em que pese, em alguns casos, principalmente os órgãos que trabalham com demandas do cidadão, imagino que essas demandas caíram nesse momento, né? Então, a gente tem você pode ver que a nossa área de ouvidoria ela já trabalha quase que 100% digitalmente. Então, ela não... Pouco importa se o servidor está sentado no computador aqui na CGU ou na casa dele. Ele tendo acesso ao sistema e à internet, ele resolve o problema. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de todos os órgãos. Eu acho que isso vai trazer uma oportunidade de melhoria. Eu acho que para alguns órgãos está dificultando, mas também será, eu falo que sempre em crises é uma oportunidade de crescimento. Esses órgãos vão ter uma oportunidade de crescer. Os outros órgãos que haviam se preparado estão podendo colocar em prática praticamente um plano de gestão de crise, onde eles já tinham verificado esse risco da necessidade de todos trabalharem de casa. Uma das coisas que tem feito a CGU trabalhar dessa maneira sempre foi a gente estar querendo trocar de imóvel há muito tempo. E a gente sabe que a troca de um imóvel com 1.500 pessoas, 1.200, 1.300 pessoas aqui no órgão central vai demandar que, durante algum tempo, muitas pessoas trabalhem de casa. Então, a gente já vem se preparando para isso. Eu acho que, devido a esse trabalho, nós estávamos prontos para migrar do escritório para casa num estalar de dedos, de um dia para o outro. Mas eu acho que isso vai trazer um crescimento. A gente tem que aprender, saber que os maiores crescimentos no mundo acontecem pós-crise, e nós estamos vivendo uma crise justamente para crescer, e eu tenho certeza que o serviço público vai sair mais forte, mais preparado dessa situação que nós nos enfrentamos hoje. Aqui nós somos um conselho de controle interno, e aí temos aqui os membros associados à instituição. Qual seria o seu conselho a esses gestores do controle neste momento
para que a gente supere esse momento da forma mais transparente possível? Bem, eu acho que o primeiro ponto é que os órgãos de controle sejam um elemento importante no fornecimento de informações para que os gestores tomem a melhor decisão possível. Nós temos que, nesse momento, nos colocarmos ao lado do gestor e buscar dar informações, buscar informações que permitam que esse gestor tome as melhores decisões possíveis. Isso em todos os aspectos. Eu venho tanto na gestão direta ou nas decisões diretas, as decisões administrativas voltadas para o combate ao coronavírus, como também naquele auxílio ou naquele amparo ao gestor na tomada de decisões atinentes mais à nossa área de controle. Na primeira, o que eu mostro é o seguinte: eu tenho visto, em alguns casos, os gestores eles estão preocupados hoje com a vida dos cidadãos. E muitas das vezes a gente tem que buscar que esses gestores tomem decisões cada vez mais voltadas com a ciência, com os dados. Então, eu vou dar um exemplo claro. Nós temos determinados estados, como eu verifiquei, eu vou ficar citando estados aqui específicos para não parecer um ataque a um estado ou uma crítica, e longe disso. O que eu estou falando é como nós, órgãos de controle, podemos entrar nesse meio, em que o estado tem 200 e poucos municípios, com 100 casos, até a semana passada, que foi o último dado que eu vi, de coronavírus. Praticamente 98% dos casos concentrados na capital. Nos outros 200 e poucos municípios, nós temos 2 municípios com 1 caso em cada um. E o estado está todo parado. Todo mundo em isolamento. Esse é um dado que os órgãos de controle, por terem essa característica, eles podem buscar e auxiliar os gestores nessa tomada de decisão, para que a gente tome as medidas nesse momento dentro da justa medida, que você até colocou anteriormente. Ou seja, eu não posso dar tratamentos para casos onde eu tenho uma grande concentração de contaminações pelo coronavírus, de infecções, perdão, pelo coronavírus, e tomar medidas completamente iguais, ou seja, idênticas, num local onde não tem caso nenhum. Isso como eu estava conversando com um amigo meu, esses dias, é como se fosse uma competição de apneia, que você começasse a aprender a respiração antes da competição começar. Talvez no momento que você precise de ar, você não tenha mais. Então, essa é uma preocupação grande. Eu acho que nas outras áreas do controle, é a gente tentar atuar mais preventivamente. Se apresentar para os gestores como um parceiro e realmente atuar como parceiro. Não apenas apresentando problemas, mas apresentando soluções. Existe uma preocupação muito grande das áreas de controle de não fazerem a tal da cogestão, que é participar da gestão, porque eles vão ter que avaliar. Mas a cogestão é quando eu estou decidindo. O fato de eu amparar, de eu dar um apoio a esse gestor com ideias, isso não é cogestão, porque a decisão continua sendo do gestor. Então, eu acho que essa nossa atuação prévia na área de verificação dos contratos, a nossa atuação no cruzamento de informações de pagamento de benefícios, a nossa atuação em mostrar ao gestor a importância de dar transparência a todos os atos. Né? Tanto, se a gente sabe da dificuldade que nós estamos passando, jogar tudo em transparência ativa, o máximo de informações possíveis, para que o cidadão faça a fiscalização, porque o cidadão está todo dia verificando, ele que utiliza o serviço público, e, ao máximo, nos focarmos nas nossas ouvidorias, porque nas ouvidorias nós temos essa interação entre cidadão e governo. Então, fechando esse ciclo todo, eu acho que os órgãos de controle podem muito ajudar, dentro dessa perspectiva, os gestores públicos do nosso país. E aí, para finalizarmos, ministro, em países referência em controle, como, por exemplo, na Dinamarca, a confiança no gestor é algo muito sólido e que é necessário para que se construa o processo de controle interno e de ações de controle de forma eficaz. Essa confiança no gestor, ela tem que vir por parte da população,
ela tem que vir por parte das pessoas que estão envolvidas nas atividades públicas? E como que a gente pode transformar isso no Brasil? Essa pergunta que você me fez, eu acho que é o objetivo de trabalho nosso a cada dia. A gente, infelizmente, devido aos diversos casos de corrupção que aconteceram num passado recente no Brasil, basicamente a população, uma das consequências, e é uma consequência, se a gente pegar os diversos artigos sobre corrupção no mundo, eles vão demonstrar que uma das consequências da corrupção, uma delas, fora todas as outras, é a perda de confiança existente nos gestores e até no sistema democrático como um todo. A gente pode ver que a gente observa coisas que são um pouco absurdas no dia a dia do país. Eu cito aqui um exemplo claro. Nós temos um orçamento completamente amarrado, com uma quantidade obrigatoriamente tem que ir para a saúde, outra para a educação, outra para... Acaba que o gestor público hoje, dos 100% dos recursos disponíveis, ele faz gestão de 7%. 93% é amarrado. Ou seja, o povo faz questão de votar e escolher o seu representante, mas ele não confia no seu representante, ele amarra o orçamento para que essa pessoa, que se desviar dinheiro, que desvie das áreas principais, pelo menos o dinheiro tem que ir para a educação, para a saúde. É uma dicotomia que a gente vive, ou seja, nós temos uma democracia onde a gente vota, acredita que a gente está fazendo a melhor coisa para eleger nossos representantes e, ao mesmo tempo, nós desconfiamos desses representantes ao máximo. Eu acho que vai ser a atuação, e aí entra o nosso papel, e eu falo como órgão de controle, da gente aumentar a transparência, da gente aumentar a participação social, da gente saber que 2.000 auditores da CGU não são capazes de fiscalizar todos os recursos públicos. Nós temos mais de 200 milhões de cidadãos aí, nós temos as controladorias estaduais, nós temos os tribunais de contas, nós temos o Ministério Público. Mas se juntar todo mundo sem a população, nós não somos capazes de realmente lutar contra a corrupção. Os gestores, eles têm que perceber isso cada vez mais, buscarem ao máximo verificar que o que traz a manutenção desses servidores ou a confiança nesses servidores é a sua atuação cada vez mais correta, cada vez mais voltada ao interesse público. Isso tudo só se muda com o tempo. Não vai ser agora, num momento como esse. Um momento como esse, ele nos ajuda a enxergar, talvez nos tornar mais humanos, verificar como é importante. A gente passa a imaginar, se a gente tivesse feito uma gestão melhor dos recursos, talvez nosso sistema de saúde estivesse numa situação melhor nesse momento, podendo amparar mais pessoas. Mas eu acho que a gente tem que lutar, e a gente está fazendo isso. O Brasil vem passando por um processo onde cada vez mais a gente vem sancionando as pessoas que cometem ilícitos, pessoas que tinham muito poder, que antigamente nem sonhavam serem presas, hoje são, e não é vontade de prender ninguém, é a vontade de você demonstrar que não pode ter impunidade, que a manutenção da impunidade é um fomento à corrupção. Então, todos esses fatores, a gente vem melhorando a transparência, vem melhorando a participação social, as pessoas estão ficando cada vez mais... não temos a impunidade mais descarada. Então, com isso, o sistema começa a mudar. Isso leva tempo, talvez não esteja na nossa geração de enxergar isso, seja numa próxima, mas ela tem que ser dado o primeiro passo já foi dado, ela tem que ter continuidade, essa ação, e eu tenho certeza que nós vamos ter uma melhora significativa com o passar do tempo, e as pessoas, pela melhor aplicação do recurso, pela melhoria da condição de vida, pela diminuição da desigualdade, por todos esses fatores, são esses fatores que vão fazer que verdadeiramente a população passe a acreditar mais nos gestores públicos. Então, para encerrar realmente, eu começo a frase e você termina, pode ser? Pode ser. O combate à corrupção não pode parar frente à pandemia. Não pode, de jeito nenhum. A gente tem que intensificar, mas intensificar de uma maneira inteligente, sabendo que uma atuação brusca nesse momento pode interromper. A gente não pode cometer erros de suspeitar que alguém não tinha direito a um benefício, por exemplo, e eu cortar aqueles R$600 que ia chegar na ponta
para uma pessoa que necessita. Então, eu tenho que ter o máximo de prudência, mas trabalhar com o que a gente tem de melhor, ou seja, abrindo ao máximo os dados, atuando preventivamente, pensando nas maneiras, já temos experiências significativas que nos ajudam a combater esse mal de forma inteligente. Eu tenho certeza que as controladorias do país estão prontas para auxiliar todos os gestores e auxiliar principalmente o nosso país na luta contra esse mal. Muito obrigada, ministro. Eu que agradeço, uma honra participar aqui com vocês desse bate-papo, e me coloco aqui, não só eu, Wagner, como toda a CGU à disposição para que a gente possa ter outras interações como essa.